O problema é que você mistura coisas diferentes. Você chama de vocação aquilo que só dá prazer. Chama de talento aquilo que tu só tem facilidade. E chama de estar perdido aquilo que na verdade é falta de critério. Aí você troca o caminho toda hora. Começa animado, para no meio e conclui: acho que ainda não encontrei a minha área. Mas talvez o problema não seja a área. Talvez seja a forma de como você interpreta o trabalho. Porque muita gente acredita numa mentira. Eu preciso encontrar alguma coisa que eu goste. Só que trabalho continua sendo trabalho. E até aquilo que tu gosta vai ser cansativo na hora que se transformar em uma obrigação. E eu já passei por isso. Comecei na informática, trabalhei como programador, depois tentei administração. Aí fui trabalhar na empresa do meu pai. Depois comecei a faculdade de psicologia, larguei. Depois comecei pedagogia e aí hoje eu sou professor. E olhando de fora, parece uma confusão danada. Mas existe um detalhe importante aqui. Eu achava que o problema era encontrar a profissão certa. E não era. E o problema era não entender que o crescimento profissional depende do crescimento interior. Eu começava algo, tentava por um tempo, e aí sentia que eu não estava saindo do lugar. Só que hoje eu percebo. O problema não era a incapacidade, era a expectativa errada. Eu ainda pensava como alguém que queria sentir certeza rápido, resultado rápido, confirmação rápida. Só que a construção profissional funciona diferente. Você repete, fica anos parecendo parado e só depois começa a enxergar alguma profundidade. E a maior parte das pessoas desiste antes de chegar nessa fase e depois conclui: essa área não era a minha vocação. O erro é misturar prazer, talento e vocação como se tudo fosse uma coisa só. E não são. Prazer é eu gosto disso. Talento é eu tenho facilidade com isso. E vocação é eu consigo sustentar isso como direção de vida. E são coisas diferentes. Você pode gostar de alguma coisa, mas não suportar a rotina daquilo. Você pode ter talento e não ter disciplina. Você pode admirar uma profissão e odiar a rotina daquela profissão. E é aqui que muita gente se perde. A pessoa gosta de psicologia porque gosta de conversar. Aí entra na faculdade, descobre várias dificuldades, leitura, rotina, e depois tem atendimento, responsabilidade e perde o encanto. Ela não perdeu a vocação. Ela confundiu fantasia com estrutura. Outro exemplo, tem gente talentosa com música. Desenha bem, escreve bem, fala bem, mas nunca constrói nada. Porque talento sem direção é só potencial desperdiçado. E existe o contrário também. Pessoas medianas tecnicamente, mas constantes, organizadas, persistentes. E essas normalmente crescem mais. Porque a carreira ela não é feita de empolgação. Ela é feita de sustentação. Então, vamos organizar isso direito. Existem 3 perguntas diferentes. Primeiro, o que eu gosto? Isso importa, porque ninguém sustenta sofrimento inútil por anos. Segundo, no que eu consigo evoluir com profundidade? Aqui entra a capacidade, aprendizado, treino e repetição. Terceiro, o que ajuda a construir quem eu estou me tornando? E essa é a pergunta mais importante. Porque vocação não é só ganhar dinheiro. Também não é só prazer. Vocação é direção de construção pessoal. E é um tipo de trabalho que te obriga a amadurecer. E a maioria das pessoas escolhem uma profissão, assim como escolhem algum tipo de entretenimento. Isso me anima? Isso parece legal? Isso combina comigo agora? Só que agora muda toda hora. Por isso vivem trocando de caminho. E quanto mais trocam, menos aprofundam. E quanto menos aprofundam, menos resultado aparece. E aí nasce a sensação: talvez eu esteja atrasado, talvez eu esteja perdido. Não, você só não ficou o tempo suficiente no mesmo lugar. Então aqui vai uma forma simples para tu organizar a tua cabeça.
Para de perguntar o que eu amo fazer. Pergunte qual dificuldade eu consigo sustentar por anos. E isso muda tudo, porque toda profissão tem a parte chata. Toda. A diferença é, existem sofrimentos que constroem você. E existem sofrimentos que só drenam você. Outro ponto. Pare de buscar a certeza emocional antes de agir. A clareza ela vem mais da constância do que da reflexão infinita. Tem gente consumindo conteúdo sobre esse tipo de assunto há anos, mas não consegue ficar um ano aprofundando a mesma habilidade. E aí acha que falta resposta. Não falta resposta. Falta é permanência. Você não descobre profundidade trocando de direção toda vez que perde o entusiasmo. E talvez essa seja a parte mais importante. Vocação não aparece pronta. Ela vai sendo construída enquanto você vai amadurecendo. Enquanto você suporta o processo, enquanto desenvolve o caráter, enquanto aprende a trabalhar mesmo sem prazer imediato. Porque no fim, a vocação é consequência de quem você se torna. Escreve aqui nos comentários qual dessas confusões mais te atrapalhou na tua vida. Misturar com prazer, com talento ou direção. Eu vou ficando por aqui. Até um abração, até uma próxima. Valeu!